Fala pessoal, boa noite. Vamos chegando aí. Já já a gente começa a live com o Léo Ávila, do Tudo Sobre Dor. Vamos aquecendo aí, esperando mais gente chegar. E já já a gente começa a falar. Fala, Oi, Léo. Gui. Boa noite. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo certo por Tu- aqui? Tudo sob controle também. Que bom, me ouve bem? Te ouço bem. Tá, tô te escutando e te vendo direitinho. Só tô ajustando aqui, ó. Ótimo. Só Beleza. ajeitando aqui. Aí, Tranquilo. E aí, Léo? Muito trabalho, muito paciente, muito estudo, muito curso? porra, cara, hoje o dia foi pesado. Foi pesado. Imagino. Mas é um pesado bom, né? Sempre digo, Aham, enquanto a gente tem atividades a fazeres é um bom sinal. Pior se fosse um pesado justamente, no sentido de ainda estar em busca de algo, né? É, justamente. é o lado bom. E tu, Legal. Tô só esperando um pouquinho, né? Mais gente chegar. Perdão, pode falar. É que deu uma travada tá para mim joia. aqui. Beleza. Deu. E tu, Gui, como é que tá tudo sob controle? Tudo indo, tudo bem. Tava escrevendo, tava não, né? Tô ainda. Um dos manuscritos do mestrado. Enviar para Ana amanhã, ou hoje ainda. Segunda-feira temos qualificação. Então vamos tentar já chegar, né? Com o máximo de coisas prontas e é isso aí. Atendendo também. O pessoal tá chegando aí, boa noite para todo mundo. Ó, tem um Leonardo Legal, Alves, bastante gente chegando aí. É isso aí. Oxalá. Boa, legal. Ô, Gui, tá dando um atraso no áudio aqui pra mim. Eu vou tirar meu fone pra ver se é Vê o meu agora. fone, tá? Beleza. Aqui para mim tá tranquilo, tá? Tô ouvindo bem você. Tá dando uma atualizada aí, pessoal. Vamos chegando. Já já a gente começa a falar Tá com muito baixo? vocês e fala sobre o tema de hoje. Tô escutando. Ficou muito baixo, Gui. Então tá. Não, a altura acho que tá boa, Léo. Só tá um pouquinho estabilizando a internet, um pouco a imagem. Eu acho que tá, na Você realidade, me ouve bem? tá com um gapzinho de uns 2, 3 segundos. Quando você fala, eu falo, Aham, fica um gapzinho. Mas não dá nada. tá. Você quer reiniciar? Senão Não, a gente pode tocar, você que não, sabe. por mim tá, Pode ser? não tem problema. Toca ficha. Beleza, legal. Acho que está estabilizando agora, tá? Qualquer coisa vocês aí escrevem para a gente, tá? Que aí a gente vai tentando ajustar. Já oriento a todo mundo, quem tiver dúvida também, pode ir deixando aqui, que a gente no final tenta responder de alguma forma, tá? É uma honra para mim hoje dar continuidade aqui nas lives semanais que a gente está tentando fazer. Trazer o Léo, né, uma pessoa que eu conheci há algum tempo nos cursos aí da fisioterapia, né, nossas andanças, para falar sobre o que ele melhor fala atualmente e divulga o conhecimento através dos canais dele, que é dor. Né? Então é uma honra para mim trazer o Léo aqui hoje para falar com vocês. E o tema é Enquanto o Tempo a Dor Melhora. Nós que somos profissionais, pesquisadores, queremos saber para ter uma ideia e saber como tratar os pacientes da melhor forma, ou então entender mais sobre esse tema que é bem complexo, né? E difícil, para não falar somente complexo. Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o Léo e pedir para ele se apresentar para a gente conhecer um pouco mais sobre o Leonardo ou Léo Ávila. Beleza. Gui, obrigado pela oportunidade e pela iniciativa. Quanto mais colegas promoverem conteúdo de qualidade, melhor para a profissão, para as profissões e para a sociedade. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa.
Obrigado. Bom, bom, pessoal, eu me chamo Leonardo Ávila, né? O meu nome completo é Leonardo César Melo Ávila, se alguém tem interesse em saber. Eu sou graduado em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, a mesma instituição que concluiu meu mestrado em 2015. Atualmente eu estou finalizando o meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Teoricamente, devido à pandemia, aumentou o prazo porque houve bastante prejuízo, então tenho até agosto até o mês 10, perdão, para defender, né, o meu projeto, né, um ensaio clínico que eu estou Uhum. desenvolvendo. E essa na realidade é a minha o meu menor braço, digamos, né? O perfil pesquisador. Eu sou um curioso, né? Estudioso da dor, estudo bastante a sós aqui em casa Aham. e sou clínico, né? Atendo, não posso mais falar que atendo diariamente no consultório, porque desde o início da pandemia eu atendo 2 dias online, né? As segundas Legal. e sextas-feiras foram 2 dias que ficaram exclusivos para o atendimento online. E veja, né, Gui, não se limitando mais às segundas e sextas. Uhum. Hoje à tarde, antes de ti, faz 20 e poucos Aham. minutos, eu estava atendendo a minha última paciente online, né? Antes disso, eu estava atendendo uma outra paciente de Londres. Ontem estava atendendo paciente online à tarde também, de Portugal. Então, eu acho que se colocar uma carga horária, até atendo mais online do que presencial. Presencial. Legal. Todas as mudanças que vieram acontecendo, né? Exato, exato. Legal. E Mas é converso bom, Léo. sobre. Perdão, Gui, Pode converso falar. sobre dor, né? E um Aham. detalhe, eu converso sobre dor com uma ênfase para profissionais da saúde, né? Aham. Não, e não me limitando à fisioterapia, então o objetivo é conversar com os profissionais das mais variadas áreas, mesmo que Aham. o público mais expressivo no meu perfil ali no caso sejam fisioterapeutas. Fisioterapia. Mas eu tenho uma relação bem bacana com médicos, educadores físicos, Legal. psicólogos, principalmente. Eu acho que isso é muito interessante, Léo, visto hoje as abordagens que nós vimos, né, cada vez mais, e eu vou deixar para depois você discorrer, mas que a gente Uhum. vê a necessidade da abordagem, principalmente para os pacientes com dor crônica, né? Então, acho que Sim, essa forma de divulgação, comunicação ou intercomunicação, eu acho que é muito interessante e, obviamente, necessária. Então, todo mundo sai ganhando e, principalmente, o final de tudo é o paciente ganhando, né? perfeito. Perfeito, Gui. Perfeito. Ótimo. Então, Léo, como eu tinha falado, né, com você, venho falando para todo mundo, o objetivo da Uhum. live é ser objetivo e trazer principalmente algumas perguntas, geralmente três, para a gente esclarecer e responder para todo mundo, né? Uhum. E a primeira que eu tinha conversado contigo era sobre por que existem tempos com relação à duração diferentes de melhora da dor aguda e crônica, né? Uhum. Voltados para o aspecto, digamos, mais temporal. Por que existe essa diferença? Tá. Gui, existe uma série de classificações, né? O, Aham, a questão da durabilidade, por exemplo, a transição de uma dor aguda para uma dor crônica, inicialmente foi uma tentativa de se basear num processo fisiológico de remodelamento tecidual. uhum, Só que aí tem um detalhe. Isso diz respeito àqueles indivíduos que têm a sua fisiologia íntegra. A história começa por aí, primeiro. Então, o fato da gente delimitar para quem tem a fisiologia íntegra já exclui um leque muito grande da população. Haja vista que tem sim, pessoas que têm, por exemplo, alterações que decorrem em mudanças celulares. Vou dar um exemplo: hanseníase, diabetes, aham, HIV, enfim, e uma outra série de fatores. Tá?
E tem mais uma questão, Gui. Esse tipo de raciocínio, ele era muito alinhado com o que a gente julga não ser o mais adequado para entender a dor, Tá, principalmente a dor crônica. Era uma questão muito estruturalista. Então, isso se adequa ao que a gente chama hoje de dor crônica secundária. O que é isso? É aquela dor que você olha para trás e, ao longo da anamnese, por exemplo, do paciente ou da história do paciente, você detecta que há um evento causal ou uma alteração tecidual detectável. Então, ali você podia hipotetizar: opa, houve uma alteração tecidual, uhum, houve um pico de atividade imunológica, fases de proliferação celular, até haver tá, um remodelamento e uhum, cicatrizou. uhum, Só que aí entra a nossa discussão mais contemporânea. E aqueles indivíduos que no passado eram classificados como dor de origem inespecífica, que atualmente é chamado de dor crônica primária. Esse tá, indivíduo, Gui, ele não tem, ao longo da sua história, um evento potencialmente causal ou uma alteração tecidual uhum, detectável. E aham, aí, como é que fica a questão? Então aí ultrapassa o entendimento de uma curva fisiológica de remodelamento sim, tecidual, sim, né? Então, o que é mais aceito atualmente é essa fragmentação dor aguda. É aquela dor que tem uma durabilidade até 12 semanas. uhum, Dor crônica é uma dor que supera, ultrapassa a barreira das 12 semanas. Só que com um porém. É uma questão puramente tautológica. É exclusivamente temporal. Não tá, diz, não diz respeito à fisiologia, às fases de remodelamento e proliferação aham, e maturação do tecido. Então certo. é basicamente esse raciocínio, Gui. Ou seja, é mais limitado, né, Léo, digamos assim, voltada para uma das esferas que a gente tem discutido e visto atualmente. Então, acaba sendo um entendimento ou uma classificação, algo do tipo muito limitado para aquilo que a Sim, gente vem estudando, né? sim, sim. O Gui, tem até uma outra questão, né? Hum, Aí existem outras subcategorias temporais. Porque, por tá. exemplo, se o indivíduo ele é classificado como, vamos chamar de um portador de Uhum, dor crônica, não significa que ele sinta dor todos os dias. tá. Então, existem subcategorias temporais de dor crônica. Por Uhum, exemplo, existe aquela dor que é a recorrente, que a pessoa sente dor todos os dias. sim, Todos os dias. Mas esse tipo de dor geralmente fica numa oscilação de intensidade, tá? De baixa a moderada, ok? Então ela não vai ultrapassar de 6 pontos numa escala numérica de dor. tá. Uma segunda subcategoria temporal de dor crônica é uma dor recorrente todos os dias. Perdão, eu errei. É uma dor contínua todos os dias, tá? E aí, no Tá. caso, aí uma segunda subcategoria é recorrente, ou Uhum, seja, o paciente, o indivíduo, ele não sente dor todos os dias, ok? E uma terceira subcategoria, que é a dor contínua associada a flare-ups. Leia esse ok. flare-ups como um pico na curva de intensidade de Aham, agudização, né? aham. Então, é esses três tipos de subcategorias temporais de dor E crônica. você trouxe uma coisa, Léo, que eu, nas discussões que eu acabo tendo, nos pacientes que eu acabo atendendo, eu vejo muito essa confusão, podemos dizer assim, nos flare-ups, em que Uhum, a pessoa não ou classifica, digamos assim, o paciente como agudo porque ele teve um flare-up, né? exato, Mas não considera todo o histórico para trás, como você mencionou, como você exato. mencionou. E isso acaba influenciando negativamente no qual técnica, método, enfim, o que eu vou fazer com o paciente, né? Perfeita análise. Porque aí entra na máxima que a gente comentou há pouco. O fato de um indivíduo ser classificado como portador de dor crônica não se traduz que ele sinta dor todos os dias. E um Certo. indivíduo com dor crônica pode agudizar. Aham. E o fato de ele agudizar
no que tange a um pico na curva de intensidade da dor, não se traduz numa alteração tecidual sim, detectável, não se sim. traduz necessariamente em alguma questão cinesiopatológica ou Aham, patoanatômica. E o mais bacana, Gui, os flare-ups, eles precisam sempre ser reavaliados desde o início. Porque vamos supor que, por entendi. exemplo, você esteja atendendo um paciente com dor no ombro, né? Uhum, E ele tem um histórico de dor no ombro. E ele é um paciente que é caracterizado com dor crônica recorrente. Ele aham, não sente dor todos os dias. Ele tem períodos de recorrência, né, do quadro. Então, ele pode ter, Gui, um flare-up por uma questão ortopédica, óbvio. Ele é um ser vivo. sim, sim, Ele sim, pode, ele pode sim fazer uma tarefa que envolva uma demanda física que ele não esteja habituado e que essa demanda física exposta a um tecido sensibilizado faça ele interpretar aquela condição como dor. Todavia, justamente. ele pode ter um flare-up um outro linha do tempo que Uhum, seja associado a um último mês com o prejuízo no sono muito ruim, que sim, acaba prejudicando vias dopaminérgicas endógenas, sim, serotonérgicas, deixando esse paciente com um espectro mais pró-noceptivo, mais vulnerável a sentir dor. Esse paciente, Gui, lá na linha do tempo, ele pode ter um flare-up porque ele teve, digamos, alguma questão no que diz respeito à esfera social, por exemplo, no trabalho, uma bandeira preta, sim, uma bandeira azul, que altera a aham, química do corpo e que novamente puxa o limiar dele, sensibilidade para baixo. E aí ele, exposto a uma tarefa legal. boba ou nada, fica Aham. susceptível a sentir dor. Então isso é sempre um convite à E reavaliação, né? é isso que eu ia falar, é tão interessante, uma paciente essa semana ficou bem claro isso. Um Uhum. histórico, ou seja, né, analisando, a gente fala muito sobre analisar de forma abrangente o paciente, de forma holística ou de forma mais compreensiva, Sim, abrangente. É, analisando dessa forma, ela tinha toda uma característica de dor crônica ou dor crônica recorrente, porém uhum. com flare-ups, né? Tá. E essa paciente não, ou a gente, ou quem atendeu, deu a entender que essa paciente sempre tinha só a mesma classificação, ou seja, é o mesmo tipo de dor, ela tem a dor por conta de alguma disfunção específica, ela sempre é tratada da Perfeito, mesma forma e não tem a mudança esperada positiva. E uma perfeito. vez que, mesmo analisada de forma abrangente, é dividido, digamos assim, o flare-up, ou a condição, digamos, flare-up, né, para analisar se tem algo relacionado com situação presente, seja social, seja do trabalho, seja física em si de atividade, como você mencionou. Aí nós conseguimos primeiro controlar e posteriormente analisar outra condição, né, ou a Exato, condição mais recorrente. perfeito. Aí entra uma classificação Uhum. de dor que não é oficial, mas que é muito comum de se ver no dia a dia, que é a Ah. dor que ela tem um predomínio misto, né? Vamos supor que essa paciente com dor crônica que a gente esteja hipotetizando aqui, uma Aham. dor no ombro esquerdo, que ela tenha recorrências do quadro ao longo do tempo e que, teoricamente, ela foi classificada pelo clínico que a está tratando no passado como uma dor predominantemente nociplástica. Não tem nenhum evento detectável ou um agente causal ao longo da história. Mas nada Aham. impede, Gui, que numa vou até responder aqui para o Tiago, né? Tiago Oliveira Lucena, que não faz. Tiago, leia esse flare-up, uma agudização do quadro. O paciente com histórico de dor crônica, ele tem uma nota de dor ali, vamos supor, basal, que fica oscilando de 3 a 4, 3 a 5, e ele tem um pico de repente, uma intensidade de 6, 7, 8. Então ele pode ter esse flare-up. Então esse paciente, Gui, até Ana, estamos falando hipotetizando um cenário de dor do ombro, né? Que essa paciente, que no passado foi classificada com um mecanismo predominantemente na época nociplástico, ela possa ter um flare-up a médio ou longo prazo que tenha um componente neuropático envolvido, Sim. porque ela pode Sim. ter algum tipo de lesão e ou doença do sistema nervoso somatosensorial. Sim. Ela pode ter um flare-up associado
há uma questão nociceptiva, química inflamatória, química não inflamatória, manutenção tecidual. E isso é inerente ao ser humano. Essas Sim, possibilidades, elas existem. justamente. Eu acho que isso é muito interessante, né? Até pensando naquilo que você mencionou da reavaliação recorrente, né? Da reavaliação, não vou falar contínua, mas justamente sempre voltando e analisando o paciente, porque a cada sessão pode ser algo novo que o paciente traga, que ele sinta abertura para falar ou que você descubra. E isso dá para a gente cada vez mais uma visão mais clara do que a gente precisa intervir naquele momento, apesar da condição, digamos, global, né? Sim, perfeito, Gui. Ótimo. Perfeito. E pensando, Léo, nisso, se a gente for um pouco mais para a dor crônica, Uhum. apesar de toda essa diferença de classificação, de, digamos, fatores que se sobrepõem um aos outros, o que você me diz sobre tempo de tratamento ou tempo de melhora para a dor crônica? Existe algum direcionamento de tempo? Eu sei que é difícil, né? Principalmente pensando de forma global, mas pelo menos na literatura tem sido citado algo do tipo, né? Porque muito paciente acaba perguntando para a gente, acaba falando, ó, o que você tem de opinião sobre minha dor? Enfim. O Gui, eu sou um pouco cético enquanto a literatura, Aham. tá? Que veja, né? É um assunto meio engraçado, triste, polêmico, mas que eu acho que sempre vale trazer à tona. O fato, veja bem, né? O fato de, por exemplo, uma pessoa ela ser considerada um pesquisador, pesquisadora XYZ, não o imuniza de vieses, Sim. não o imuniza de estar preso a modelos antiquados de entendimento da dor, tá? E para quem consome a literatura sobre dor, óbvio que é impossível ler tudo, tá? Aham. Então, para quem acaba filtrando para aquilo que lê, nota que existem muitos pesquisadores que são, por exemplo, referências na área, que cometem algumas gafes nos seus textos em relação à confusão de terminologias, confundir um mecanismo com um fenômeno. Uhum. Isso acontece. Por isso que eu sou muito cético quando se fala acerca de uma projeção temporal para o tratamento da dor crônica, tá? Sim. Porque aí veja, Gui, olha só, talvez para nós isso esteja muito claro, porque nós somos curiosos, não por termos nada de especial, tá? Só por sermos talvez Aham. curiosos. Tratamento não significa cura. Tratamento é manejo, Sim. é proporcionar algo ao indivíduo, qualidade, Sim. bem-estar, às vezes alívio da dor, hipoalgesia, Sim. analgesia, certo? Mas tratamento não é sinônimo de cura. Então, para o manejo da dor, no que tange a brincar com as mais variadas variáveis que estão por trás da dor, isso eu tenho plena convicção que é possível a curto prazo, Tá. dependendo do tipo de dor crônica. Aí me lembra disso daqui a pouco, tá, Gui? Aham. Dependendo do tipo de dor crônica. Porque você pode proporcionar ao paciente mudança do desfecho incapacidade, através de uma escala funcional específica. A pessoa conseguir sentar no vaso e limpar a própria nádega, conseguir colocar a roupa no armário e fazer a cozinhar para si próprio. Por exemplo, 3 itens de uma escala funcional específica do paciente. Você pode promover ou fomentar a capacidade do indivíduo desenvolver autogerenciamento, né? Autoeficácia. É Sim. o que, na realidade, chama-se autonomia. A Aham. ciência ou a tradução deu um nome nada a ver. É autonomia. Aham. A pessoa ter autonomia, né? Sim. É autoeficácia. Na tradução, acho que ficou meio ruim. É autonomia. O cara ser autônomo, capaz de autogerenciar, né, a sua condição. A gente pode brincar com modular a intensidade da dor, sofrimento da dor.
Mas aí entra naquela seara, Gui, que eu falei para tu me lembrar. Aham, Depende do tipo de dor, Gui. Você, aham, por exemplo, um modelo de abordagem que tu propõe para os teus pacientes, alguns que você emprega, por exemplo, faz uso da imagética motora gradual, para uma pessoa que tenha um histórico de dor no membro fantasma, aham, ou que ele tenha uma síndrome da dor regional complexa, tipo 1 ou tipo 2, né? Esses pacientes, a probabilidade de um cessar na íntegra e ele nunca mais apresentar um episódio, a probabilidade ela é pequena. A probabilidade ela é pequena, tá? Porque entra uma questão, Gui. Aí existem subcategorias de dor crônica. aham, Subcategorias de dor crônica. sim. E aí entra uma questão. Existem, aí a gente pode extrapolar aqui, né? A gente não está falando, né? Se alguém nos julgar, problema de quem nos julgar. É, existem quadros, Gui, de dores que são classificadas como crônicas, mas que, mesmo que nós não consigamos detectar um evento causal ou detectar uma potencial alteração estrutural, isso não nega a existência do evento ou a Sim, existência da alteração. Pode ser uma questão sim. a nível celular, molecular. A Ou gente nível de apenas. influência. Exato, exato. A gente apenas assume a nossa ignorância momentânea e a ausência de ferramentas com acurácia diagnóstica para detectar aquele evento ou aquela fonte potencial geradora. Aham, Mas existem casos, cara, que o predomínio ainda é um drive periférico, mesmo não detectável. E sim. se de alguma forma você consegue propor alguma abordagem, isso aí tá, vão me julgar, né, Denis? Isso pode causar uma remissão assim significativa do quadro. Tá. Sabe por que, Gui? Ah, Aqui entra talvez um entendimento deficitário que ultrapassa o muro da clínica, que ele é tão influente na clínica, no clínico quanto no pesquisador. Por uhum, exemplo, entender de subcategorias de dor. aham, Quando a gente faz uma estratificação no nosso mestrado ou doutorado para deixar a abordagem homogênea, olha como é pobre a divisão, Gui. Olha como a divisão é pobre, Gui. A divisão ela é temporal. A sim. gente vai abordar um paciente agudo ou um paciente crônico, ok? E aí a gente escolhe a parte do corpo, porra. Só isso? Ah, pacientes com dor cervical Justamente. Justamente. crônica. Paciente com dor lombar crônica. Com dor lombar inespecífica crônica. É. Então, a, a heterogeneidade, ela existe nessa amostra que a gente acredita que ainda seja homogênea. Então, Sim, sim. essa variabilidade, cara, dos pacientes com dor crônica, talvez aí nos permitam responder a tua pergunta. Você tocou num Alguns ponto crônicos, interessante. alguns crônicos a gente pode talvez estimar um prazo de melhora que Aham, envolva um movimento específico, um movimento geral, às vezes um acompanhamento farmacológico, às vezes um acompanhamento psicológico e um tripé fundamental de alguns componentes de lifestyle. sim, Daí sim. sim. Então, o que tu acha dessa ideia? Tu Mas acha que ela é um pouco louca ou faz algum não, acho que a sentido? resposta é bem, casa bem com o que eu pensei que seria, né, por conta da É, pergunta. Casa muito com o que eu falei hoje num post sobre se a dor está no cérebro, como que a gente trata, né? exato. E por que que a gente usa aparelho, técnica, exercício, se a dor estaria no cérebro? Sim, Isso que você falou foi justamente isso. O que influencia a dor daquele paciente? Quais são as questões do tecido que tem a estimulação periférica influenciando? Como que a gente consegue fazer essa forma de avaliação? Quanto que a gente consegue mensurar o quanto de influência que a gente gera no tecido para influenciar lá no processamento? sim, E ainda, né, como você falou, a gente tem uma homogeneidade descrita sobre essa condição,
com uma dificuldade de entendimento da heterogeneidade, é até interessante que no meu mestrado, que é de avaliação de medida, com o Randy Held, a gente tentou classificar bem a nossa população. Porque até para isso os estudos também não trazem, tá, mas o paciente tem quanto de incapacidade falando que tem dor crônica? Ou qual que é as outras características desse paciente? Justamente porque de alguma forma isso vai influenciar para a dor. No conhecimento que a gente tem, na abrangência que a gente tem, né, eu penso nisso também porque, que você mencionou, porque se nós não conhecermos mais profundamente o paciente ou as características, se a gente conseguir de alguma forma subdividir para entender melhor esses pacientes, a abordagem, de novo, fica aquele tiro no escuro, porque tento, né, acertar de alguma forma, e eu também tenho uma visão assim, que eu posso, na verdade, causar a volta da dor desse paciente, ou a recorrência, ou até não, a melhor, porque eu estou errando, e não porque o paciente não foi, né, tratado, ou enfim. Perfeito, perfeito. Ô Gui, nós temos a nossa parcela de influência significativa na condução do quadro. Eu entendo Aham, muito bem esse raciocínio contemporâneo, eu entendo muito bem, eu aceito muito bem ele, mas eu discordo de algumas formas como ele é empregue, certo. ou na realidade, como ele é disseminado. Né? Essa questão, digamos assim, deixa eu encontrar uma palavra adequada para a gente não causar nenhum desconforto com algum colega. Eu acho que o nível de relacionamento, o nível de poesia por trás da abordagem, ele tem um Uhum, limite. sim. Existe uma questão, quando eu digo hierárquica, no sentido de uma pessoa que estudou para isso e uma pessoa que está buscando um conhecimento aplicado para tentar solucionar o seu problema. Você é um Aham, prestador de serviços que você está solucionando um problema. Então, às vezes, existe a necessidade de um momento da sua consulta haver uma imposição hierárquica. Existe, às vezes, no momento da sua consulta, a necessidade de você ser mais impositivo e não apenas full-time, reflexivo, uhum, socrático, né? Isso é uma linha tênue, Gui. É uma linha tênue. É uma linha tênue. Tal qual houve um período que foi hegemônico o entendimento estruturalista da dor, tem-se agora um culpado que é o cérebro, aham, todavia é na realidade, um equilíbrio, né? Nada mais do que um processador de aferências, né? Então existe essa integralidade. Então acho que sim, o segredo, na realidade, ele está nessa ausência de estar nesse desequilíbrio aí em demasia, seja no certo. entendimento e na abordagem. Sabe por quê? Porque o conhecimento é superficial. Aham. O conhecimento é Que superficial. é aquele que fala, né? Não, é porque o problema é o cérebro. Agora descobriram que o problema é o cérebro. Ah, É, beleza. E aí? Para é, por aí. Ui, quase caí da cadeira aqui, meu Não cai, Deus. não. Léo, é muito bom Fala. você trazer essas discussões, né? E eu acho que antes da gente só ler uma pergunta, antes da gente ler essa pergunta que colocaram aí, sobre os tratamentos atualmente que vêm sendo destacados para a dor crônica, de uma forma geral, na Uhum, musculoesquelética, tá. sugerem tratamentos top-down, tratamentos que de certa forma gerenciem a resposta corporal para analgesia ou para, digamos, remodelamento, renovação, conserto, né, do processamento da Uhum, dor. uhum, Mas a gente sabe, como você mencionou também, que fatores não diretamente lá top-down, mas down-top, influenciam muito, sim. positivamente ou negativamente, para o tratamento da dor. Uhum. Existe algo sobre a efetividade dos tratamentos que você possa elucidar, colocar num nível maior aí de eficácia para a gente dos tratamentos? O Gui, até o presente momento, tudo muito baixo ou baixo, né? Se a gente for pensar na Certo. fisioterapia, né? Aham. Pensando nesse quesito aí digamos, de nível de evidência das mais variadas abordagens, é tudo muito baixo ou baixo.
Se você tem um estudo com um bom desenho metodológico, por exemplo, com um grupo controle recebendo o usual, talvez um tratamento mais contemporâneo e talvez um terceiro Uhum, grupo que seja a fila de espera ou um placebo, o efeito, quando apresenta alguma eficácia pura, tentando descaracterizar os confundidores, é muito baixo ou baixo. Né? eu acho Inclusive, que esses confundidores, né, foram muito tempo aí deixados de lado e causaram sim, um entendimento deficitário para a gente. sim, talvez eu não sou o mais estudioso dessa área, né? Mas os confundidores, durante muito tempo, eles não foram compreendidos e, quiçá, considerados, ou era sabido sua Considerados. existência. Aham. Então, aqueles pacientes que apresentavam alguma melhora acabavam por sendo responsivos a uma abordagem X, e a abordagem acabava levando digamos, o mérito. Né? Todavia, já é Uhum. sabido que a eficácia real da abordagem ela não é tão elevada como se Justamente. acreditou no passado. Haja visto o que é um Sim. confundidor, né? Talvez para quem está ouvindo, né? Aham. A história natural da doença, gente, por exemplo. A fisiologia, a história natural da doença. O próprio prognóstico de uma condição, né? Então tem-se uma curva de normalidade, sabe que aquilo ali, se não fizer besteira, tende a melhorar, né? O tempo, né? Uma questão, né, comportamental, um perfil de paciente que tem uma tendência a ser mais bondoso para com o clínico ou com o avaliador do projeto e que alega estar bem, Aham. mesmo não estando. E o que a literatura coloca num grande balaio como sendo o próprio placebo, né? Que nada Sim. mais é do que uma série de outros Sim. fatores contextuais, né? Como, por Aham. exemplo, a expectativa para com o tratamento. E aí entra uma grande confusão, Gui, porque se por trás da expectativa, ela já traz mais um monte de barreira. Expectativa com o quê? Expectativa com o clínico, que ele recebeu uma divulgação de um colega, Aham. expectativa para com o ambiente, porque o ambiente foi agradável, expectativa com base em experiências, em processos de aprendizagem mesmo, visuais ou através de Uhum. terceiros. Então, Aham. tudo isso acaba modulando a expectativa do paciente para uma expectativa positiva ou para uma expectativa Negativo. negativa. E aí é o que a gente pode também entender como placebo e nocebo. E o mais Uhum. louco, Gui, o mais louco, isso não é algo abstrato que não seja passível de ser mensurado. Porque a expectativa positiva, Gui, ela é bloqueada quimicamente. Aham. Se você pega um paciente e você cria um ambiente que teoricamente vai propor um efeito de uma expectativa positiva, e você pode dar naloxona para esse paciente. Naloxona é uma droga que bloqueia opioide, seja Tá. exógeno ou endógeno. Então, ela, além de agir na periferia, ela age no sistema nervoso central. Ela vai lá na medula, ela vai se ligar na lâmina número um da medula, a lâmina mais marginal, onde tem um receptor de neurocimina ali. E aí ela bloqueia, sabe o que, Gui? As encefalinas que você produz endogenamente. Uhum. E aí elas não vão se ligar, por exemplo, naquela região. Então você consegue bloquear um efeito de uma questão contextual. Certo. O oposto também acontece. Você pode bloquear o efeito nocebo, que é uma outra via, que envolve ínsula, que envolve amígdala, né? E aí o neurotransmissor ali envolvido é a colecistocinina. Você dá uma droga que bloqueia a colecistocinina, você teoricamente reverte o efeito nocebo. Então veja como existe uma magia da química por trás.
E por que que eu citei esse assunto? Porque tu falou sobre efeitos ah, top-down ou bottom-up. Isso Uhum. é um nome contemporâneo para algo que a fisiologia traz de décadas atrás, que chama-se controle descendente, no passado chamado de controle descendente da Aham. dor. Hoje a gente Aham. pode chamar de controle talvez noceptivo barra da dor, quando não a nocepção sem dor, ou a dor com nocepção, ou só dor Tá. sem nocepção, ou o controle aferente, né? E, Gui, eu não acredito em uma abordagem periférica que seja somente periférica. A Certo. abordagem periférica ela tem uma proporção central significativa. Aham. Significativa. Ô, Tá? Léo, acaba Por sendo um quê? pouco do que eu estava pensando. Pode continuar. Por... Perdão, Gui, só uma coisa. Porque as pessoas confundem uma coisa. Centro não é sinônimo de cérebro. Medula também é sistema nervoso central. Sim, Então, se sim. você pode fazer um thrust, uma mobilização, uma manipulação, você tem uma ação central. Você reduz fenômenos neurofisiológicos como a manipulação, por exemplo, para entrar com movimento. O paciente que tem Sim. allodynia, né, ou uma hiperalgesia, você faz um thrust, né, porque aí você não vai ficar perturbando o sistema dando impulsos sequenciais, Aham. você vai ali fazer um Aham. impulso rápido. Você reduz essa hipersensibilidade para entrar com uma outra abordagem. Então o mecanismo tá ali, bate direto na medula inicialmente, né? Sim. Então isso é um critério também importante. Sistema nervoso central não é sinônimo de cérebro apenas. É Medula porque é um excelente portão de controle é porque sinaptomático agora para cima. você mencionando isso, né, Léo, me traz à mente justamente a questão de muito de quem não tinha os conhecimentos, eu já tinha conhecimentos adquiridos de antigamente, mas vou dizer limitados, né? E Tá? agora mais abrangentes ou que compreendem muitos outros fatores aí, não somente físicos, mas também fazem muito uma divisão. É, obviamente que outras pessoas também, até quem aprende agora a dor, costumam fazer uma divisão. E essa visão, como você mencionou, é justamente a visão que eu também acho que os profissionais que trabalham com dor, independente de quais sejam, entendam, porque o paciente não vai ser aquele paciente unicamente somente, né, nociceptivo, aquele paciente somente com um fator top-down ou bottom-up influenciando, e que a gente deva de alguma forma intervir e mais, como você mencionou, eu vou usar um aparelho que vai ter uma ação aparentemente aferente ou bottom-up, mas o quanto que ela pode influenciar na resposta top-down, principalmente a Perfeito. médio e longo prazo, né? Perfeito. E como na imagética a gente trabalha com a tendência de estimular de forma central ou top-down o paciente, mas nós utilizamos várias formas de estimulação bottom-up, de percepção com estímulos captados no corpo, né? Perfeito. Ou seja, a forma de apresentação, a questão temporal de apresentação para o paciente ou de utilização, a repetição desses tratamentos para modulação ou mudança do comportamento, seja ele cognitivo, seja ele do movimento, seja ele do próprio processamento da dor, é muito específico do paciente, né? Então, dificilmente a gente consegue também extrapolar de uma forma simplória isso, e cada paciente tem que ser reavaliado, né? Como você mencionou, para avaliar isso também. Perfeito. Porque, Gui, veja, os pacientes, né, na realidade, os seres humanos, que naquele momento são classificados como pacientes, né? São pacientes conosco. Aí, no dia a dia, são seres Uhum. humanos. Eles trazem consigo uma série de, por exemplo, fatores de risco. Uma série de fatores de risco. Tá? Novamente, fatores de risco endógenos e exógenos. Né? Fatores de risco, alguns deles, Gui, endógenos, que infelizmente fazem com que o pêndulo os classifique
como um perfil mais aham, hipersensibilizado. Por aham, quê? Porque talvez esse paciente, Gui, ele tenha, por exemplo, um perfil celular circundante na periferia, que é, por exemplo, a gente tem macrófagos, células do sistema imune. A gente pode ter um perfil de macrófago mais anti-inflamação ou pró-inflamação. Quando é inflamação é porque libera mediadores inflamatórios que são agentes sensibilizantes, não necessariamente estão envoltos somente com lesão ou dano ao tecido. Então, tem pacientes que têm um perfil mais pró-agente sensibilizante. Eu gosto de dar um exemplo, talvez assim, talvez soe grosseiro para alguns, mas é com um homem que sofre com ejaculação precoce. Ele, talvez, o simples fato de ele ser exposto à circunstância com o companheiro ou a companheira, ele já acabe tendo, né, o ato da ejaculação. aham, Veja, ele é hiper excitado, é hipersensibilizado. A mesma coisa com os pacientes com dor crônica. Então, os fatores de risco que o indivíduo traz consigo acabam colocando a pessoa nesse espectro. Tem alguns que são mais associados com aspectos cognitivos, comportamentais, que talvez a probabilidade de você propor uma abordagem e apresentar uma resolutibilidade mais significativa é grande. Agora, veja, como mudar aqueles que apresentam alterações funcionais e morfológicas ao longo do sistema nervoso, sim, que envolvam questões endócrinas, imunológicas, uh, endócrinas e imunológicas, por exemplo. sim, É uma questão que aí volta até para aquela tua segunda pergunta, né? Que não é tentativa e erro, é tentativa e resposta. certo. É Ou tentativa e seja, né? é uma exposição gradativa Sim, às atividades e ver como o organismo responde àquilo, às mais variadas abordagens. E de uma forma pensada, né? sim. E aí, Gui, respondendo a tua última pergunta, no que diz respeito Aham, ao tratamento de pacientes com dor crônica, e aí veja, a dor, ela dependendo da perspectiva que a gente quer entendê-la, ela é um sinal ou uma doença que, se for crônica ou aguda, por exemplo, aham, que ela não tem pátria, ela não tem especialização, no sentido de restrita a um profissional da saúde, tá? tá, Não tem cor, credo, raça. Então, todos os profissionais da saúde, em algum momento de sua carreira, se estão no front, vão lidar com um paciente com dor. Todos, sim, todos. Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, TOs, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, biólogos, veterinários, odontólogos, dentistas, todos, todos, né? Então a abordagem mais recomendada, ela é uma abordagem biológica, psicológica e social, ou certo. biopsicossocial. Não significa que todos os pacientes precisem De disso, tudo. porque as pessoas novamente confundem, né? Existem pacientes que, mesmo que tenham uma condição de dor crônica, se for bem conduzido com alguém que, se ele tiver uma dor crônica, que tem uma relevância periférica e for conduzido por um profissional adequado e capacitado, então, que pode sim solucionar. Tem pacientes que não. Então aí entra a linha tênue entre estar munido da informação e saber transpô-la, fazer a transposição Sim, para o dia a dia. Mas e o que é uma abordagem biopsicossocial, né, Gui? Acho que talvez essa seja ainda a maior. Como é que a gente podia definir? Ainda acho que é o conhecimento mais pobre dos profissionais da saúde, certo. porque limitam novamente a uma abordagem puramente filosófica, Uhum. poética, holístico. Cara, É é aquele uma ideal que ninguém consegue é alcançar. exato, né? Uma abordagem biopsicossocial é uma abordagem que tem um tema, é um rótulo, vamos chamar assim, mais contemporâneo, Aham, né?
que propõe abordar o paciente com base na moderna neurociência da dor, que não tem nada a ver só com a educação e dor com base na moderna neurociência, Aham. que é entender que dor não é sinônimo de ter uma alteração tecidual onde dói e que existem múltiplos fatores que podem modular a dor. O que é modular a dor? É modular a intensidade da dor para mais ou menos, é modular o sofrimento para mais ou menos, é modular a incapacidade física para mais ou menos, é facilitar a transição da dor aguda para a dor crônica, é facilitar o processo de espalhamento da dor. Então, e o que são esses fatores? São os mais variados. São os Justamente. mais variados. Então, é do micro ao macroscópico, do patoanatômico o microscópico, que é abraçado pelo componente social, pelo componente psicológico, porque o estresse decorre em alterações químicas, a ansiedade decorre em alterações químicas. Aham. Uma pessoa deprimida, alteração química no organismo. Uma pessoa que tem um comportamento mais catastrófico, decorre em alterações químicas no organismo. Então, no final das contas, o biopsicossocial, ele é biológico. Só que em algumas questões a gente está falando do microscópico, Sim. né? Então, eu acho que talvez essa seja... Quando a gente entende isso, eu acho que fica mais belo a abordagem. Aham. Porque aí você consegue entender que você está tentando, talvez, voluntariamente, manipular um contexto cognitivo na clínica, porque você anseia alguma cascata ali endógena que vai acontecer. Né? Você quer manipular um contexto do que tange a expectativa, você quer manipular um contexto no que tange a modificar um entendimento disfuncional sobre dor, que pode decorrer num medo, numa potencial evitação de uma atividade, numa potencial hipervigilância, numa potencial ruminação excessiva e magnificação, porque, pô, tô preocupado com aquilo. Né? Aham. Então, eu acho que essa é a beleza por trás de uma abordagem biopsicossocial. Né? Não se limitar a uma linha. Porque se a gente acabar persistindo numa linha, Gui, a probabilidade da prevalência e das incidências das mais variadas dores crônicas, enfim, continuarem, né, aumentando de forma exponencial é grande. Porque a gente Sim. estamos expostos numa sociedade de problemas invisíveis. Sim. Eu, Gui, você, os colegas que estão aqui nos assistindo, a gente está exposto a aspectos econômicos. Todos nós temos aspectos econômicos que nos Sim. incomodam, que Sim. decorrem num estresse, na ansiedade, no sono. Os nossos problemas são invisíveis e eles estão ali, full time. É Talvez muito legal esse. você falar disso tudo, porque muitas coisas, muitas, né? A grande parte a gente não sabe como está influenciando e principalmente o quanto, né? O quanto, em que momento, quando há alguma mudança de influência no dia a dia. Então, realmente, Exato. uma questão muito bonita, filosófica, ideal, quando a gente perde um pouco da realidade na aplicação na Sim, investigação desses pacientes faz total diferença, né? Até faz. respondendo só um pouco algumas perguntas aí, é muito mais do que definir o que é voltar ao normal, ou deixar como é o normal o corpo, porque isso é uma das esferas que pode influenciar ou não, como a gente tem visto, o que o paciente refere para a gente como problema, refere como sintoma ou a percepção que a gente pode chamar de dor. E justamente o problema que o paciente nos traz, né, que ele refere para a gente como dor ou incapacidade de algo por conta daquilo, pode não ter relação nenhuma com Exato. fatores que a gente somente pensava ou tratava antigamente como biológico. Mas Exato. não pode deixar para trás, porque muito ou grande parte do biológico a gente não vai saber como, quando tratar, porque não sabe a influência, né? E como tratar a gente tem que buscar, pelo menos naquilo que a gente tiver, mesmo que limitado, conhecimento para aplicar, baseando-se nisso para ter um resultado, pelo menos, né, satisfatório. Perfeito, Gui. Perfeito. Acho que Léo, esse é o raciocínio. Fala, Gui. Fica à legal. vontade. A gente está tá chegando no final, né, da live, nos Uhum. finalmente, e eu sou muito grato por tudo isso que você trouxe para a gente, respondendo e esclarecendo muitas coisas que a gente precisava saber e principalmente, né, eu acho que dessa forma
fica claro assim para todo mundo. Tô, Olha só. tá. Isso é verdade. Eu já vou chegar nessa parte, vai dar tempo ainda. Mas Joia. esclarecer o que a gente precisa, né? A gente, fisioterapeuta, mas eu me considero também, como você falou, um profissional para dor. Um profissional não só pensando no movimento, mas de que ajudar o paciente no sofrimento que ele traz para a gente. Então, Exato. tudo que você faz, não só no Instagram, mas em todas as plataformas, e com o paciente diretamente, na pesquisa na clínica, acho que é engrandecedor para a gente aliviar, melhorar os pacientes e de uma forma ativa, direta ou em rede, né, passiva, digamos assim, também atingir os pacientes. E eu também agradeço isso, né? O que a minha noiva está falando é porque isso também, de forma indireta, foi onde que ela me conheceu, digamos assim, e acabou que a gente está junto hoje. Olha só. Agora eu Para fiquei você ver. feliz. Eu acredito então que Justamente. eu tenha talvez, eu acho que talvez eu te citei no curso, Gui. Aí ela foi te procurar, Isso. talvez para se capacitar, e aí houve Ela, o. ela, ela ouviu falar no curso e de alguma forma no decorrer das coisas aí a gente acabou se encontrando. Foi uma história bem diferente assim, mas ela acabou ouvindo falar de mim num curso seu, né? Isso veio a se repetir no outro curso de outra pessoa. E acabou que a gente se encontrou de alguma forma e aí falou, pô, tá muita coisa acontecendo e enfim, hoje a gente tá junto, né? E vai ficar aí Beleza, para sempre. que bom, Que legal, amém. né? Uhum. Isso aí. Léo, alguma finalização, alguma indicação para todos esses profissionais que acompanharam a gente? Gui, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, te parabenizar pela iniciativa. Eu tenho acompanhado a tua inserção e o teu crescimento nas redes sociais. Gosto de ser um agente incentivador para ti, aqui no caso, no Legal. sentido de falar para ti, não é questão de se vai dar certo, tá? O teu trabalho nas redes sociais é só quando vai dar certo. Então é só persistir. Bom, Persista, obrigado. persista que uma hora a chave vira, cresce rápido e aí você vai alcançar todos os seus anseios e os seus objetivos, né? Bom, E eu acho que é isso que eu gostaria, né, de agradecer e te dar esse feedback positivo. A gente está numa legal, Léo. sociedade tão chata e tão crítica que a gente esquece de estimular o próximo, né? Acho que Sim, é justamente. importante dar esse feedback positivo. É aquilo que a gente gosta de receber, então tem que também oferecer em troca. Obrigado, é recíproco. E também, né, digo para todo mundo que acabar assistindo essa live, que seja na forma agora presencial, na forma ao vivo ou gravada, para acompanhar todas as plataformas que o Léo, de alguma forma, acaba apresentando para a gente conhecimento. Como ele mencionou, né, a gente está aqui para ajudar todo mundo e ser ajudado de alguma forma. Fazer o bem, que eu acho que não é só com o paciente diretamente, mas se a gente Sim, consegue transmitir algo que chegue lá no final da linha, vai ser bem positivo, tá? Vou perfeito. deixar a live gravada aqui. Agradeço novamente, Léo. Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente continua junto aí. Valeu, amigo. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Imagina. Tchau, Boa tchau, noite aí. gente. Até a Boa próxima. Tchau, noite. tchau. Até.